aquele relacionamento que é, né? Vai, não vai, não empolga, não apaixona. E também uma bênção para quem vai casar agora no mês de maio, nos outros meses também, mas nós vamos aproveitar o mês de maio, mês das mães, mês das noivas, para saber com Cláudia Fortuna. Primeiro nos explique o que é casamento constelatório. Olha, é um prazer tão grande falar sobre esse tema. Por quê? Porque as pessoas têm uma tradição, têm uma egrégora toda para se casar em maio. E poder falar esse assunto em maio é fundamental. Porque a pessoa vai casar, às vezes os noivos são de religiões diferentes, e eles podem fazer um casamento que a gente diz que é ecumênico. Ok, tá tudo certo, ecumênico. Então se mistura a religião do noivo, se respeita ambas as religiões. E quem acredita na constelação? E quem vivencia as leis invisíveis que regem as nossas vidas? Bom, nós temos uma coisa muito linda, que é o casamento constelatório. Então, disse, não disse nada ainda, mas agora eu vou entrar mais específico. Me perguntaram, né, se isso é um ritual, como é o ritual do casamento. É verdade, é um ritual sim, com o poder de união que tem o ritual de um casamento, seja católico, seja umbandista, seja evangélico, seja a religião que for. Embora a constelação não seja uma religião, este ritual particularmente, ele é feito para unir as pessoas com permissão. Então essa força magnética que tu falaste ali no início sobre o magnetismo, ele é uma coisa muito bonita. Por quê? Porque as pessoas, elas são unidas pelo magnetismo. O nosso sangue tem ferro, que é suscetível sim ao magnetismo. E as pessoas se apaixonam, se desapaixonam, mas se apaixonam e precisam de permissões para ficarem juntos de uma forma que prospere. Por que eu falo em prosperidade? Porque prosperar é ter mais daquilo, é ter abundância, é ter coisas positivas e boas, no sentido que eu quero empregar aqui. Quando a gente tem duas pessoas que se conhecem, se gostam e querem ficar juntos, eu vou casar então no civil. Legal, ótimo. É um ritual também importante, né? Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E aí, quando a gente quer fazer isso com permissão das famílias, por que eu falo assim? Cláudia, mas isso é demodé, né? Afrancesando um pouco aqui. Isso é fora de moda? É verdade. As pessoas às vezes esquecem ritos e costumes que não são só por serem. Nós precisamos renovar, nós precisamos incrementar, mas também precisamos respeitar algumas coisas que são ancestrais, que não é hoje, ontem ou anteontem. Deixa eu te interromper um pouquinho. Essa permissão, ela é uma permissão das linhagens anteriores que dão? Nós vamos dar spoiler aqui, vamos dar spoiler então. Sim, essa permissão, quando duas pessoas se juntam, elas não são só duas pessoas. Então vamos dizer que aqui está o homem, aqui está a mulher, e eles vão se juntar. Atrás deste homem vem uma linhagem inteira. Atrás dessa mulher vem uma linhagem inteira. Há bem pouco tempo eu tive uma cliente, claro, cita-se o milagre, não se cita o santo, e ela me disse assim: meu primeiro marido, então aí você já fica, hein? Primeiro marido, a minha família era contra, porque tinha, ela até usou uma expressão que eu achei tão bonitinha, treta, né? Tinha uma treta, uma briga entre os avós. Por causa de quê? Terras. Por causa de terras. E aí, eles foram atraídos por uma força magnética para quê? A que serventia tem dois inimigos se apaixonarem? Se unir. É um Romeu e Julieta
Contemporâneo. Contemporâneo. É isso aí. Então, para que serve isso, gente? Serve para o seguinte: eu preciso fazer com que tenha descendentes desses dois para que eles pacifiquem o sistema. Muitas tretas, tá? Foram a serviço da paz. As pessoas se casavam, inclusive, não por interesses românticos. Amorosos. Não. Muita coisa não tinha nada de romance. Era pura união visando algo. Inconsciente, de forma inconsciente? Não, algumas bem conscientes. Algumas bens materiais, por riquezas. exemplo, fulano, bem antigamente, as pessoas casavam na família para manter a fortuna na família. Sim, não dividia. Sim. E aí, depois se ficou sabendo que isso dava uma proximidade genética, que se tinha qualquer problema, acabava com a família, e acabava com a família. Então, vocês vejam que o casamento, que as uniões, elas podem servir a diferentes propósitos. Mas todas elas, para prosperarem, quer dizer, para ser feliz, para dar certo, seja lá o que for dar certo, né? Para ter filhos ou para ter frutos, porque nem só filhos são os frutos, às vezes são os trabalhos das pessoas. E as pessoas precisam uma das outras para se fortalecer. Então, respondendo o que tu me perguntou e o que tu tinha comentado antes, que a gente estava conversando, sobre a que serve o casamento. Serve para unir, sim. Serve para unir com permissão. Permissão de quem? Das famílias. Porque quando tem uma treta, como eu contei esse exemplo dessa constelação, e essas pessoas, apesar da treta, resolvem se unir, às vezes geram mais problemas que soluções. Por quê? Porque não só eles não conseguem resolver o que veio antes, porque eles não olharam para o que veio antes, não respeitaram, não incluíram, como eles passam a ter situações de problemas no casamento em si. Cláudia, eu estava te ouvindo e isso é quase que limpar as maias, né? Ai, ótimo, limpar, adoro essa palavra, tira o que não serve e mantém aquilo que é bom. Mas se eu já estou num casamento, já sou casada, isso é um exemplo. E a coisa esfria. A gente não tem paciência, ou de repente pode acontecer de um romance, uma terceira pessoa. Eu te pergunto, o casamento ele serve para quem está casando ou para quem já está casado e quer reativar, resgatar o matrimônio? Bom, eu acho que essa pergunta ela é realmente muito relevante, porque as pessoas podem ficar em dúvida do que serve o casamento. Então vamos responder claramente. Estou casada e tenho uma situação difícil no meu casamento. Talvez isso se resolva? Talvez isso resolva. Por quê? Porque nós vamos pedir permissões que não foram pedidas, nós vamos incluir e olhar para coisas, questões que não foram sequer atendidas ou honradas ou olhadas. Quando a gente faz esse ritual, e não precisa ser, então vamos fazer uma festa de casamento. Não, o ritual, já fiz muitos casamentos constelatórios, no próprio grupo da constelação, a pessoa vem com uma situação, vem os dois. Os dois. Né? É importante isso, que venham os dois. Mas só tem um interessado. Vamos olhar porque tem isso, também é possível. Não se desespere ainda. Perfeito. Tenha calma. Então pode sim um ir e olhar a questão? Pode olhar. E nós vamos fazer este casamento. O que pode resultar disso? Não sabemos. Como toda constelação... Como assim? Como assim? Vai ficar pior do que já se veja que aquele caso não tem solução. Aquele caso não tem solução. Pode, é possível, sim, é possível. E nós temos que estar preparados
para o que der colocar. e vier. E outra coisa que eu acho importantíssimo frisar antes que as pessoas arranquem aí os cabelos, olha só, quando a gente faz esse ritual, tá? Nós estamos dispostos a olhar porque vai aparecer uma constelação. Sim. E a constelação, às vezes, termina toda virada de cabeça para baixo. Mas, Cláudia, nesse sentido, deixa eu ver se eu entendi. Esse ritual, que seria do casamento, ele não precisa estar com a família ali. Embora a família vai ser representada por outras pessoas, né? O pai, mãe, avós, bisavós, isto? É exatamente isso. Então, assim, o que é fundamental, e eu sugiro que quem pretenda fazer, faça uma coisa muito bonita, o que é fundamental que seja feito é que os noivos, os interessados no casamento diretamente, porque todos são interessados no casamento, mas os diretamente estejam presentes, sim. Então, se os dois puderem estar presentes, é a situação mais ideal. Ah, mas meu pai, minha mãe, não sei o quê, nem diz a gente já é casar, não tem... Não vamos misturar as coisas. As pessoas podem ser representadas por isso o grupo. Por isso o grupo. Então, podem sim ser representados, não precisam estar fisicamente lá presente. Mas querem estar? Podem. Melhor. Podem. É interessante, né, Cláudia, que às vezes a gente... a situação ela vai se fragilizando e no corre-corre do dia as pessoas não percebem que elas estão vivendo numa água de salsicha, num picolé de chuchu. A gente se acomoda com isso. E as pessoas se acomodam. A vida pede passagem, né? Tem que ter esse olhar de dizer, não, picolé de chuchu não tem gosto, água de salsicha não tem gosto. Procure alternativas. Este é o propósito de Bem com a Vida. Trazer essas informações para que você pense e de repente, puxa, poderia ser tão melhor, tão mais de bem com a vida. Possam entender esta oportunidade dourada que a constelação familiar oferece. Então, olha só, este mês, no final agora desse mês, nós Mês de teremos... maio. Mês de maio, nós teremos um casamento constelatório de uma cliente que eu tenho. E eu já perguntei se eu podia comentar alguma coisa sobre esse casamento, e ela disse que sim. O que aconteceu? Eles são dois jovens, aos meus olhos, né? Eu acho eles jovens. Talvez eles digam, não, Cláudia, nem tanto, mas não faz mal. Eu os considero bastante jovens e cada um constelou em separado uma questão do relacionamento. E agora eles querem morar juntos e estão prontos para dar mais um passo nessa relação. Olha que lindo isso, Fernanda. Olha que lindo. Então, nós vamos fazer um casamento constelatório com um pouquinho mais de ritual, né? Então, vai ser uma festa na piscina, vai ter roupa branca, vai ter muitos representantes, exatamente por aquilo que tu tinha comentado. Então, as famílias, não precisa ter as famílias, basta ter esses jovens, né, de qualquer idade, porque jovem pode ser de qualquer idade, e nós temos esses representantes para fazer esse ritual. Como eles já passaram por todo esse crivo de cada um ter constelado, eles estão prontos a olhar um para a família do outro, para a sua bagagem e para a bagagem que o outro traz. Essa é que é a questão. Mas já estou casada há 20 anos e olhou para isso. Então, olhe, faça isso. Porque é sempre importante nós acolhermos não apenas o noivo. A gente não casa só com uma pessoa. Exatamente. Nós estamos casando com um clã, é a união de dois clãs. E sabe-se lá, se lá no passado esses clãs não eram inimigos e não até duelavam. Cláudia, assim, vou falar. Eu acho que isso não é só das mulheres da minha geração, que é de muitas gerações. Mas hoje eu entendo que muitas das minhas amigas casadas, elas têm conflitos muito grandes com a sogra.
Esse é um belo assunto. Este é um Isso daí- assunto excelente, excelente, dá um programa inteiro. Mas Sogra! Mas eu vou tentar pôr um foco nisso, porque a tua pergunta é bem, bem boa mesmo. Olha só, sogra, mãe do marido. Sem essa sogra, esse marido não existia. Respeito. Bom, Mas ela é muito chata. Bom, então aí nós vamos falar de o filhinho da mamãe. e por que nós mulheres escolhemos o filhinho da É, mamãe? Ahá! Exatamente. Boa pergunta. Por quê? Por que a força magnética vai lá, tic, 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 filhinho da mamãe, tu. Ou a filhinha do papai. Nós, quando somos uma mulher que escolhemos o filhinho da mamãe, cuidem, porque este casamento provavelmente vai ficar bom e dar certo. Depois. Não, só até antes de ter filhos. Isso é muito triste. Por quê? Porque com os filhos, esse filhinho tem concorrência. Então eu não posso afirmar que não vai dar certo, porque varia de Mas se fizer personalidade o e casamento comportamento. constelatório, Nós temos uma Nós temos chance chance. de deixar de ser o filhinho da mamãe para ser o marido de fulana de tal, né? E aí talvez Nós vamos fazer um programa só sobre a sogra, principalmente a sogra por parte de mulher, né? A sogra e a nora é algo assim que dá uma novela. é uma novela bem grande. Já constelei muitas sogras, muitas sogras. Já olhei muito para esse tema. Por quê? Porque realmente é um tema, como a Fernanda trouxe aí, bem atual e que as pessoas sofrem com isso. Sim. E o que o DBEM com a vida quer? Que as pessoas parem de sofrer. Vamos cortar esse sofrimento desnecessário. Exatamente. Existem coisas sim. que nós temos que passar. Porque eu entendo que algumas gerações anteriores, exemplo da minha mãe, ela não se oporia à sogra. Então ela respeitaria, honraria e não responderia, mas hoje não. Existe um Ninguém conflito. não tem língua travada.